Pai do Senhor Jesus, amém? Todos os irmãos, Pai do Senhor, a todos os queridos irmãos que vão entrar aqui nessa live, amém? Ou que vai ouvir essa mensagem mais tarde pelas redes sociais. Quinta-feira, né? Dia abençoado que Deus nos preparou para nós adorarmos Ele, né? Adorarmos Ele na beleza da sua santidade, na verdade. Deus, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e Ele é digno de todo louvor e adoração. Por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Para dar continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Nós estamos aí num estudo, né? Numa série de mensagens falando a respeito do Sermão do Monte, né? Aprendemos muito já, né? Já aprendemos bastante sobre o Sermão do Monte. Eu vou repassar aqui o que nós já aprendemos no Sermão do Monte. Hoje é a nossa 7ª aula, né? Na primeira aula nós aprendemos sobre o Sermão do Monte e o caráter cristão. Na segunda aula nós aprendemos sobre o Sermão do Monte, sal da terra e luz do mundo. Na terceira aula nós falamos sobre Jesus, o discípulo e a lei. Na quarta aula, resguardando de coisas ruins. Na quinta aula, o casamento é para sempre. Foi o que nós aprendemos ali sobre o casamento. É uma instituição para sempre, indissolúvel perante Deus, não é? Na sexta aula, nós aprendemos sobre que foi ontem. Nós aprendemos sobre expressando palavras honestas, né? Que foi o que nós aprendemos ontem na sexta aula. Expressando palavras honestas. E hoje, 7ª aula, o tema é não retribui pelos padrões humanos, né? Nós, como servo de Deus, nós não temos que retribuir pelos padrões humanos, amém? Nós temos que retribuir, ter atitude nos padrões de Cristo, né? Não nos padrões da humanidade, não nos padrões do mundo. E é isso que nós vamos aprender hoje, na 7ª aula. Não retribui pelos padrões humanos, tá bom? Mas antes de nós entrarmos no conteúdo, antes de nós entrar na aula, na mensagem, nós vamos orar, pedir direção para Deus, pedir sabedoria, discernimento para o Senhor, né, que é o Espírito que convence as pessoas do pecado, né? Nós somos apenas o instrumento aqui do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado e do erro, né? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Mas a vida é um dom gratuito de Deus. Amém? Então vamos orar para nós entrar no conteúdo e ir para cima. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus eterno Pai, Senhor, entramos na tua presença mais uma vez para adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para prestar, meu Deus, mais um dia de adoração a ti, meu Deus, no estudo da palavra do Sermão do Monte, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, no estudo sobre o Sermão do Monte, onde teu Filho Jesus ali nos ensina, Senhor, de várias maneiras, e o tema hoje não retribui pelos padrões humanos. A tua palavra, Senhor, nos ensina que nós não devemos retribuir pelos padrões humanos, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos amou. Meu Deus, e é isso, Senhor, que nós vamos aprender hoje. O que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dos ouvintes, que vai ouvir essa mensagem ao vivo, ou então vai ouvir depois gravado, que vai ser postado na rede social, e que o Senhor possa, meu Deus, alcançar os corações, que os ouvintes possam entender, Senhor, que nós somos diferentes. Nós somos diferentes do mundo, nós temos que ser a diferença. Sal da terra, luz do mundo, então nós não podemos agir com os padrões humanos. Amém? Que Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Você que vai chegando aí, vai compartilhando essa live, vai compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas. O tema de hoje, não retribui pelos padrões humanos, amém? Vamos já para o conteúdo, para nós não perder tempo. Amém? Não retribui pelos padrões humanos.
Nós sabemos, irmão, como servos do Senhor, que nós não podemos ter atitude pelos padrões da humanidade. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Nós não podemos retribuir o mal, né, com os padrões humanos. Nós temos que retribuir o mal com o bem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. É difícil, mas é possível. É possível a gente amar o nosso próximo, é possível a gente amar o nosso inimigo, é possível a gente orar para aquele que nos maldizem, que falam mal da gente. É possível. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor, eles nos dão entendimento para isso. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, disse para os discípulos dele: Eis que eu te deixo um novo mandamento: amar o teu próximo como eu vos amei. Sabe o que o Senhor quis falar para os discípulos naquele dia? Vocês têm que morrer pelo seu próximo como eu morri por vocês. Um novo mandamento vos dou: amar o teu próximo como eu vos amei. Então nós temos que amar o nosso semelhante como nós mesmos, como se fosse nós, independente se é nosso inimigo, se nos fez raiva, se nos caluniou, mas nós temos que orar o nosso inimigo como se fosse nós mesmos. Jesus, ele morreu por nós. Nós também temos que morrer pelos que, pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. O nosso próximo não quer dizer só quem está dentro da igreja. O nosso próximo é as pessoas do mundo, o ser humano, o pecador, aqueles que estão distantes da graça, não é? O seu vizinho, aquela pessoa que falou mal de você. Então você tem que amar, você tem que orar, você não tem que retribuir ela pelos mesmos padrões dela. Amém? O texto, meus irmãos, que nós vamos usar na base, como base aqui, se encontra em Levítico 19, 18, e depois nós vamos ler o Sermão do Monte, amém? Porque o estudo aqui é sobre o Sermão do Monte, e esse texto aqui é texto base, tá? Levítico 19, 18 vai dizer assim, ó: Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa tremenda, né? Eu vou repetir. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira. Olha, não vingue e nem guarde qualquer ira, não é? Contra os filhos do teu povo, contra o teu próximo, né? Nem guardarás qualquer ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Assim diz o Senhor. Então nós não temos que guardar nenhum tipo de rancor, nós não temos que guardar nenhum tipo de ira, não é verdade? Assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, e nós temos que amar o nosso próximo, né? Nós temos que bem dizer o nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Meus irmãos, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Amém? Este não é o papel do cristão. Ele não deve. O cristão genuíno, que conhece a palavra, que segue a Jesus, ele não deve guardar nenhum tipo de rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Este é o intuito do cristão. Nós temos que vencer o mal com o bem. Alguém te maltratou, você perdoa, você pede perdão, então nós temos que vencer o mal com o bem. Essa é uma guerra que vai desde o começo e vai até o final. O mal contra o bem. Então nós não podemos guardar rancor com o nosso semelhante. Nós temos que vencer esse mal com o bem. Amém? Amém? E desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Quando nós tratamos o mal com o bem, nós demonstramos que verdadeiramente nós tivemos o caráter transformado por Cristo. A partir do momento que você não paga o mal com o mal, a partir do momento que você não se vinga, que você não guarda o rancor, você vence o mal com o bem, você está mostrando para a pessoa que te maltratou, te humilhou, para o seu inimigo, que você verdadeiramente tem o caráter de Jesus. Amém? Agora nós vamos para Mateus 5:38. Mateus 5:38, Sermão do Monte. Um texto fora de contexto, ele vira pretexto para heresia e para heresia. Então vamos ler Mateus 5,
38 até o 48, tá bom? Mateus 5, 38 vai dizer assim, ó. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigue a caminhar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele fez que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faça ver sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Amém? Este é o texto do Sermão do Monte. Então, nós podemos ver ali que nós não podemos amar o nosso próximo, nós não temos que amar só os nossos irmãos dentro da igreja. Não temos que só amar a nossa parentela, porque os publicanos, os fariseus, faziam também o mesmo. Nós temos que amar os nossos semelhantes, como a nós mesmos, né? O Sermão do Monte ele é enfático a respeito disso. Amém? Meus irmãos, quando se recebe uma ofensa, a reação natural é devolver com outra, amém? A reação natural quando você recebe uma ofensa é você devolver com outra ofensa, não é? Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de uma maneira mais elevada, pondo em prática as instruções divinas de acordo com o Sermão do Monte. Então, Jesus ele vem nos convidar a pôr em prática a instrução divina de acordo com o Sermão do Monte. E, nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. Amém? Retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. É uma ação de que só de quem verdadeiramente ele foi transformado por Jesus, foi transformado pelo Evangelho. Então, retribuir o mal com o bem é uma ação divina, uma ação que vem do céu. O crente cheio do Espírito Santo, ele é capaz de viver esses ensinos do Sermão do Monte pelo nosso Senhor. Retribuir o mal com o bem é transcender e o senso comum de que temos que pagar a ofensa na mesma moeda. Fazer o bem é o melhor antídoto para deter o mal. Amém? Então, meus irmãos, nós aprendemos no Sermão do Monte que fazer o bem é o melhor antídoto para vencer o mal. O mal só existe porque a pessoa deixou de fazer bem. Veja bem, na ciência, o mal não existe, tá? O mal não existe. O que existe é a falta de amor no coração. Do mesmo jeito que o frio ele não existe, o que existe é a falta do calor. Do mesmo jeito que a escuridão também não existe. O que existe é a falta de luz, não é? Não existe escuridão na ciência. Existe a falta de luz. Não existe o frio na ciência. Existe a falta de calor e também não existe o mal. O que existe é a falta de amor. Então, o amor é o antídoto para vencer essa doença chamada mal. Amém? Então, nós temos que vencer o mal com o bem. Nós temos que praticar o amor, praticar a bondade, praticar a esperança, não é? Romanos
Deixa eu achar aqui Romanos. Deixa eu achar aqui Romanos 12. Romanos 12, versículo 21, vai dizer assim, ó. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 nos ensina que nós não devemos ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? A presente lição deve levar a pessoa a conscientizar-se a respeito da incoerência da vingança com a prática cristã. Pagar na mesma moeda nada tem a ver com o estilo de vida cristão, amém? Não tem nada a ver com o estilo de vida cristão pagar com a mesma moeda. Por isso, meu irmão, o seguidor de Jesus é estimulado a desenvolver o fruto do Espírito na vida cristã. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação desejar a vingança, não é verdade? Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem, né? Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Isso é uma coisa sobrenatural e você só consegue, em vez de você odiar, perdoar, se você tiver o sobrenatural na sua vida, que é o Espírito Santo. Sem a verdadeira conversão pelo Espírito Santo, você não consegue vencer o mal com o bem, não é? Então, isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Amém? Somente Deus. Essa força não vem do homem. Essa força vem de Deus. Só Ele pode nos dar essa força para amarmos como Ele nos amou, perdoar como Ele nos perdoou, não é? Nós não podemos pagar a ofensa com ofensa. Nós temos que vencer o mal com o bem, vencer o ódio com o amor, vencer a desesperança com a esperança. Então, meus irmãos, nós temos que praticar o Sermão do Monte. Nós estamos aqui nessa narrativa de a 7ª aula sobre o Sermão do Monte. Muito eu estou aprendendo a respeito dessa mensagem, a respeito desse estudo. Por quê? Porque Deus ele vem nos ensinando, ele vem nos falando, ele vem nos capacitando. Na verdade, como nós devemos ser diferente, como nós devemos se manter, qual é o nosso caráter como servo do Senhor, o que nós podemos fazer para ser diferente desse mundo pecaminoso, né? E isso é muito gratificante, não é? Isso é muito gratificante que ele vai nos capacitando, ele vai nos transformando cada dia mais para que nós se tornamos uma pessoa melhor. Amém? Dito isso, introdução feita, já entendemos aí o que vai ser dito, né? Já temos aí uma boa introdução, né? Agora nós vamos para o conteúdo. Na verdade, vamos para o conteúdo. Primeiro ponto, a vingança não é a natureza do reino. Entenda uma coisa, a vingança não é a natureza do reino. Você que se diz ser servo de Deus, você não pode ter vingança no seu coração. Você não pode se vingar, tá bom? A vingança não é natureza do reino, tá bom? A lei de Talião, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mateus 5, 28. Olho por olho, dente por dente. Vamos ver aqui Mateus 5. Mateus 5, versículo 38. Olho por olho, dente por dente. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Né? Esta era a lei. A lei antigamente era essa, a lei do tabelião, a lei antiga, a lei do Velho Testamento era olho por olho e dente por dente, não é verdade? Pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal
ou dano que causou a vítima, não é? Esta é dado o culpado fazendo sofrer o dano que causou a vítima. Por isso que antigamente era olho por olho e dente por dente. Vamos examinar Êxodo 24. Êxodo 24, versículo, não, é Êxodo 21, versículo 24. Êxodo 21, versículo 24. Vai dizer assim, ó. Êxodo 1, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, é o mal, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta era a lei antigamente. Levítico 24, 20. Levítico 24, 20. Vai dizer assim: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, assim como ele causou uma lesão em um homem, assim lhe será, assim lhe fará também, né? Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 19. Deuteronômio 19. 21, vai dizer assim, Deuteronômio 19, 21. E o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, essa era a lei antigamente. Essa era o princípio da justiça vista na lei de Moisés. Esse era o princípio da justiça vista na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se você quebrou o pé do seu semelhante, os seus pés será quebrado. Se você quebrou a mão do seu semelhante, a sua mão será quebrada. Se você furou o olho do seu semelhante, os seus olhos será furado. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, amém? Então nós precisamos compreender por que o Senhor deu essa ordem, né? O porquê dessa ordem de olho por olho e dente por dente, né? Nós precisamos entender por que o Senhor deu essa ordem, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Então, era por isso que existia essa lei. Essa lei era para a lei ser aplicada corretamente. Através dessa lei, o Senhor instituiu que você não deveria ultrapassar a sua vingança, não é? Por exemplo, assim, o seu vizinho furou o seu olho, você não poderia matar ele. Então, você tinha que só furar o olho dele também. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Amém? Era isso. Essa lei ela procurava ajustar o castigo ao crime. É como se fosse hoje a lei de hoje, né? Você imagina assim, vai no Código Penal hoje, rouba a mão armada. Vamos imaginar que dá 6 anos. Você não pode aplicar mais do que 6 anos, né? Porque a lei diz 6 anos. Então, na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Amém? A lei do tabelião se tratava de uma norma para os tribunais civis, não é verdade? Que no seu propósito ali desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Amém? Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, não há. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, como você pode ver em Deuteronômio 19. Vamos ver Deuteronômio 19, versículo 15 até o 21. Vai dizer assim, ó: não se levantará uma única testemunha
contra um homem por alguma iniquidade, ou por algum pecado, em algum pecado que peque, da boca de 2 testemunhas, ou da boca de 3 testemunhas se estabelecerá a questão. Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele o que é errado, então os 2 homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente, e eis que se a testemunha for uma falsa testemunha, e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do teu meio, e aquele que permaneceu virão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós, e o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então não poderia ter uma falsa testemunha, né? Era para isso que era aplicada a lei. Em Levítico, e você também pode ver essa narrativa também em Levítico 24:14, né? Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a como propósito de justiça, a vingança, a retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Então, os fariseus eles interpretaram mal essa lei e ele descaracterizou do seu real objetivo. Eles interpretaram muito errôneo essa lei. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. Não era isso. Mas ele estava buscando destruir o seu significado real, de Mateus 15, 3 e 6. Vamos lá, Mateus 15, o significado real. Mateus 15, 3 ao 6. Mateus 15. Vai dizer assim, ó. Mas ele respondendo disse: por que também vos transgredistes o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse será livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa transgressão, não é? Então, meu irmão, a Bíblia pode terminantemente, a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Depois o irmão medita lá em Levítico 19, 18, Provérbios 20, 22 e Provérbios 24, 29. Amém? O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para como pior inimigo. Então não pode haver no coração do cristão a vingança. O cristão não pode colocar no coração nenhum tipo de vingança, não é? Não pode para como pior inimigo. Pode ser o pior inimigo. Você não pode colocar no seu coração a vingança, pois ela está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Toda vingança, meu irmão, pertence a Deus. Você pode ver isso lá em Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Toda vingança, ela pertence a Deus. Vai dizer assim, ó: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, nós não podemos se vingar. Por quê? Porque toda vingança pertence ao Senhor. Nós não podemos dar lugar à ira.
Nós não podemos dar lugar à vingança, porque isso só, e quem tem o poder de se vingar, de condenar, né, de julgar, é só Jesus, é só Deus. Não cabe a nós. Cabe a nós amar, cabe a nós respeitar, cabe a nós perdoar. Amém? De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho, no Antigo Testamento, estabelecia limites, não é? Da retribuição que uma pessoa poderia exigir. Então, a lei estabelecia ali um limite, né? Se alguém lhe ofendesse, lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira injustificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe visão de um olho também. Amém? Agora, Jesus ensina o que não governemos nossas relações com os outros, segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Amém? De maneira nenhuma. Nós podemos, né, nos vingar, né, segundo olho por olho e dente por dente. Nós não podemos nos vingar do nosso próximo, do nosso semelhante, né? E em vez de tentar se vingar dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles, não é? Esse é o nosso trabalho como servo do Senhor. Nós temos que fazer o bem a quem nos faz mal. Não cabe nós mais a julgar, não cabe nós a se vingar. Nós temos que pagar o mal com o bem, não é? Então não cabe mais a nós, né? Nós temos que perdoar, não é? A passagem tem aplicação direta aos desafios de Jesus a respeito de valores e atitudes. Amém? E descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós. No reino de Jesus Cristo, nós não exigimos retribuição. Amém? Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Esse é o nosso papel como cristão, fazer o bem até mesmo àquele que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo o seu inimigo é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo. É uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. Amém? Aquele que pratica o amor, aquele que não pratica a vingança, ele teve o toque do Senhor. Ele aprendeu a viver segundo os princípios cristãos e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade. Jesus, ele vai vingar todos os pecados da humanidade. Por isso, meus irmãos, que não cabe a nós se vingarmos. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós levantar o dedo, não cabe a nós. A justiça é do Senhor. A vingança é do Senhor. Cabe a nós amar, cabe a nós perdoar, cabe a nós pagar o mal com o bem. É difícil, não é fácil, mas é possível, tá bom? É possível. Quando você se transforma como um verdadeiro cristão, é possível. Atos dos Apóstolos 17, Atos 17, vai dizer assim, ó. Atos 17, versículo 31, vai dizer assim. Vai dizer assim, Atos 17, 31. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele ordenou e disse, deu certeza a todos os homens ressuscitados dos mortos. Então Deus há de vingar. Tatiane, Deus abençoe. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém? Continuação hoje aí a 7ª lição, tá bom? Não retribui o mal com o mal, né? O cristão tem que, né, retribuir o mal com o bem. Não devemos viver dos padrões humanos. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém, Tatiana? Então, aqui, você vê aqui que em Atos dos Apóstolos 17, 31 vai dizer
17:31 vai dizer assim, ó, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, e disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Então, um dia, o Senhor Jesus vai vingar, vai vir com a sua vingança. Então, não cabe a nós julgar, não cabe a nós, como cristãos, se vingar, não cabe a nós julgar, apontar o dedo na cara da pessoa, no pecado da pessoa, não, porque a palavra do Senhor diz que você fica preocupado com a trave que está no olho do teu próximo, você fica preocupado com o graveto que está no olho do teu próximo, mas não vê a trave que está na sua. Nós não somos instituídos como juízes, não somos. Então não cabe a nós, a vingança é do Senhor. Ele vai julgar, tanto vivo como os mortos. Então, quando nós se convertemos, quando nós começamos a servir ao Senhor Jesus, nós temos que pagar o mal com o bem, amar o nosso próximo, amar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata, orar por eles, não julgar, não querer se vingar, não é? Isso não é coisa de crente. Atos 10, 42, Atos 10, 42, vai dizer assim, ó, Atos 10, 42. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi ordenado para ser juiz dos vivos e do morto. Então, Jesus, ele foi ordenado para ser juiz tanto dos vivos quanto dos mortos. Olha que interessante, nós não devemos ser juiz de ninguém. Deus, Jesus, ele foi instituído tanto juiz dos vivos como dos mortos. Então, não cabe a nós julgar as pessoas. Nós não vivemos nos padrões humanos. Amém? Romanos 2, 16, Romanos 2,16, vai dizer assim, ó, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o segredo dos homens conforme o meu evangelho. Então vai dizer aqui, ó, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o segredo dos homens conforme o meu evangelho. Então Jesus, Deus, ele vai julgar por meio de Jesus o segredo de todo mundo. Todos os segredos do homem vai ser exposto na face dele. Então Deus, ele vai julgar através de Jesus. Romanos 14, 10. Vamos lá para nós fechar essa parte. Romanos 14, 10. Vai dizer assim, ó. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou porque tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Olha que coisa mais tremenda. Mas porque tu julgas o teu irmão? Ou porque tu desprezas teu irmão? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. A palavra está dizendo clara. Por que você julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Se todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, não é só porque você está dentro da igreja, que você serve a Deus, que você é santo, não é só porque você se converteu, você não tem o direito de apontar o dedo na cara das pessoas, você não tem o direito de julgar o pecado de ninguém, você não tem direito de determinar quem vai ser salvo ou não, porque a salvação é um departamento de Deus. Você não foi instituído juiz, não foi. Não é assim que se faz dentro da igreja. Você não vai ganhar uma alma para Jesus, apontando o dedo na cara dele, apontando o pecado, julgando, dizendo que você é santo e ele é pecador, que ele vai para o inferno. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Você não paga o mal com o mal. Você paga o mal com o bem, mostrando para a pessoa que está no mundo que ela está errada, mas pela palavra do Senhor, com amor, com carinho. Você não pode pagar a ofensa com ofensa. Você tem que pagar a ofensa com perdão. Você tem que orar pela pessoa e não julgar. Assim, meus irmãos, nós compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. Não a nós. Hebreus 32, 35, 36 diz isso. A vingança não pertence a nós, e sim a Deus. Hebreus 10,
para não ficar nas minhas palavras, Hebreus 10. Hebreus 10, 35 e 36 vai dizer assim, ó, para não ficar nas minhas palavras. Eu não gosto de falar nada sem ler na Bíblia. Tudo que eu falo está na Bíblia. Por isso que eu procuro sempre ler todos os textos. Aqueles que não dá, eu falo para você meditar depois, porque não é eu, é Deus. Deus fala através da palavra. Então, tudo que eu vou falar aqui está baseado dentro da Bíblia. Não é? Está dentro da Bíblia. Então, Hebreus 10, 30 vai dizer assim, ó. Hebreus 10, 30 vai dizer assim, ó. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outras vezes o Senhor julgará o seu povo. Então, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Jesus está falando assim, ei, calma, a vingança é minha, eu vou julgar, eu vou vir. Eu não coloquei você na terra para julgar, eu não coloquei você na terra para colocar o dedo na cara do seu irmão, não. Eu coloquei você na terra para você ser um instrumento do meu Espírito Santo, porque através de você, essa pessoa vai ser convencida do pecado. Você pode ver que durante 3 anos e meio que Jesus ele ficou na terra, que ele pregou, que ele evangelizou, você nunca viu Jesus apontar o dedo na cara de ninguém. Você nunca viu, sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus não é acusação, é salvação. Quando você acusa a pessoa, você não salva ela. Você deixa ela mais desesperada, você tira ela mais da presença. Quando você a julga, quando você julga a pessoa, você vai colocar em cima dela um jugo de culpa. Não é verdade? Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, vamos para a palavra, 35 e 36. Deuteronômio 32, 35 e 36 vai dizer assim, ó. 35 e 32. Vai dizer assim, ó. A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegada, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Porque, portanto, o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. Então, a vingança pertence ao Senhor, né? Deus ele é claro nisso. A vingança pertence ao Senhor. É minha a vingança, não é? Não cabe a nós dizer quem é isso, quem é aquilo. Romanos 12, 19, de novo, novamente, para nós ler aqui, Romanos 12, 19, vai dizer assim, ó. Amados, não vos julgueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é minha, não é sua. Não dá lugar à ira. Não dê lugar à ira. A vingança é minha, diz o Senhor. O cristão não revida o mal de acordo com a lei. Não revida o mal de acordo com a lei do Velho Testamento. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais assim, irmão. Não é mais assim. Olho por olho e dente por dente. Não é. Ele não se deixa dominar pela vingança. O cristão não se deixa dominar pela vingança. Não é mais com a lei do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Não é mais assim. Agora não é mais assim. Agora é mal com amor. A pessoa te fez o mal, ame, perdoe, bateu numa face, dê a outra, não é? Não se vinga, vai orar, porque a vingança pertence ao Senhor, não é nossa. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. É por isso, meus irmãos, que cada dia que passa as igrejas ficam mais vazias. É por isso que os desigrejados estão crescendo no Brasil e no mundo. Por quê? Porque dentro da igreja só tem juiz. Não se prega mais arrependimento, não se prega mais graça, não se prega mais nada disso. Só se prega
apontamento, as pessoas se apontam para o outro, né? Não se prega mais que Jesus perdoa, que Jesus leva para o céu, não. Então, as pessoas querem julgar as outras pelo que veste, pelas atitudes, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Você é diferente. Se você é diferente, você tem que trazer a diferença para dentro da igreja, para dentro do convívio. Você não pode apontar, você não foi instituído rei, juiz de ninguém. Ninguém é juiz de ninguém. Todos nós aqui temos pecado. Todos nós aqui precisamos ser julgados. Somos julgados todos os dias. Então não cabe nem a minha, nem você vingar-se do nosso semelhante, magoar, maltratar. Não, cabe a nós perdoar, mostrar para ele que nós somos diferentes. Amém? Segundo ponto, o amor é a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Você que é do reino, ama naturalmente. Amém? Você que é do reino, você ama naturalmente. Não é um amor forçado, é natural. Você que ama é natural do reino. A pessoa te magoou, amém, irmão. Amém, eu te amo, Jesus Cristo. Você é muito precioso, eu vou orar por você, irmão. Amém, já está perdoado. Eu vou orar por você, tá bom? Porque o amor é natural do reino. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, né? Toda a lei do amor é desenvolvida pelo aquele que faz parte do reino. Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Amém? Foi 4. Vamos ver? Primeiro, vir a outra face. Virar a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor, não é verdade? Porque somos seres humanos. E, às vezes, até mesmo de maneira mais intensa, né? No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio do amor, tenha em seu ser atitude de ódio, desânimo e vingança. Amém? É natural você querer pagar com a mesma moeda, mas isso não vai ajudar. Ao contrário, vai piorar. E Jesus ele mostra que quem tem o seu caráter transformado é impossível que você age da mesma maneira. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Amém? Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, a atitude de quem é forte. Porém, meus irmãos, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Toda pessoa que se vinga, na verdade, ele é covarde. Na verdade, ele não é forte, ele é uma pessoa fraca, ele tem medo, ele é medroso. Então, ele age pela vingança, não é? Por quê? Porque ele é um covarde, ele é um mentiroso, não é? Desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Arrastar para o tribunal. Segundo aqui, arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está ali devendo, busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída pelo que não foi paga. Amém? Jesus ensina o que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Amém? Então, Jesus nos ensina que nós devíamos dar a túnica, né? A pessoa pediu né, a túnica, né? E a túnica servia também ali como cama. Então, se a pessoa pediu, roubou, pediu, dê a ele, não é? Dê a ele, não condene, dê a ele.
não é? É Êxodo. Êxodo 22. Êxodo 22 vai dizer assim, ó. 22, 26 e 27. 26 e 27 vai dizer assim, ó. Se tomares a veste de teu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta, e as vestes da sua pele em que ele dormirá. E acontecerá que quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou benevolente. Então a túnica serviria de cama, serviria de cobertor. Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo 12, 13, vai dizer assim, ó. E se o homem for pobre, não dormirás com o seu penhor. De qualquer forma, lhe devolverás o penhor quando o sol se pôr, para que ele possa dormir na sua própria veste e te abençoar, e isso será justiça para ti diante do Senhor teu Deus, não é? Então, a túnica serviria de coberta. Então, nós temos que devolver. A pessoa empenhava a túnica, mas chegava à noite, não conseguiu pagar aquela dívida, a pessoa tinha que devolver aquela túnica novamente para aquela pessoa. Por quê? Porque a túnica cobria ela do frio, ela servia de cama, não é? Então, deveria ser devolvido aquela túnica. Amós 2, Amós 2 vai dizer assim, ó. Amós 2:8 vai dizer assim, ó. E eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhora, por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados na casa de seu Deus. Então eles penhoram a roupa usada como dormitório para dormir. Isso era o preço da túnica. E se melhora e sempre, meus irmãos, e sempre é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competição que levaram a diversos desagrados. Amém? Então, nós temos que evitar competições que desagradam, não é? É melhor dar, é melhor deixar, né, do que nós se envolver em competições que desagradam o Senhor. Agora vamos entender um pouquinho, obrigar a fazer algo. Mateus 5:41. Trata de uma convocação feita por uma autoridade, obrigar a fazer algo. Mateus 5:41. Vamos ver lá Mateus 5, Sermão do Monte, Mateus 5:41. Obrigar a fazer algo. E quem quer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ela 2. E quem quiser obrigar a caminhar uma milha, vá com ela 2. Mateus 5:41 trata de uma convocação feita por uma autoridade, tá bom? Esse Mateus 5:41 se trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém a servir um exemplo bíblico, e é do Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus em Mateus 27:32. Então, Simão Cirineu, ele foi obrigado por uma autoridade a carregar algo. Que algo foi? A cruz de Jesus, né? Então, Simão Cirineu, ele foi obrigado ali a ajudar Jesus a carregar a cruz em Mateus 27:32. O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação, não é? Entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só o faz quem tem novo espírito. Então, por isso que Deus diz assim: se alguém lhe obrigar
a caminhar 1 milha, vá com ele 2, né? Vá com ele 2. Se alguém te pedir uma veste, dá também a túnica para ele dormir depois. Então, isso só tem o entendimento de quem tem o Espírito Santo. A pessoa só vai... A primeira milha, ela foi obrigada por uma autoridade. A segunda milha, ela só vai por quê? Porque ela tem a unção do Espírito Santo. Só faz quem tem um novo espírito, quem foi transformado, que vai andar as 2 milhas. Não é uma nova vida aos ensinos divinos gravados em seu coração. Os ensinos de Jesus ficou gravado no coração dessa pessoa que anda 2 milhas, que dá túnica e dá as vestes. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalho ou de qualquer outra. Mateus 28, 20. Amém? Vamos ler Mateus 28, 20. Nós somos novas criaturas, nós somos transformados. Então, se alguém pedir para você andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te pedir uma veste, dê também a túnica. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te ofender, ore por ela, perdoa ela, não é? Clame por ela, intercede por ela. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Vai dizer assim, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e desejando uma certa coisa, né? Então o filho de Zebedeu se aproximou de Jesus desejando uma certa coisa. Eu estou lendo aqui o versículo errado, é Mateus 28, né? Eu estou lendo 20, por isso que não está dando contexto aqui. Mateus 28. Eu marquei na passagem errada, né? Mateus 28, 20. Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Então, Jesus está falando aqui, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre. Então, nós temos que observar o que Jesus está nos mandando aqui no Sermão do Monte, porque Jesus está conosco sempre, até a consumação do mundo. Né? Então, nós temos que observar todos os mandamentos de Jesus, nós temos que observar o Sermão do Monte, toda a lei de Jesus, toda a Bíblia. Por quê? Porque o Senhor sempre está conosco, não é? Fazer alguma coisa por alguém, Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderá aos solicitantes sem qualquer murmuração ou má vontade. Então, o cristão é assim. Soube que o seu próximo está passando por necessidade, ajude com uma cesta básica, pague uma conta, né? Dê algum valor monetário para ele até ele se estabelecer, coisas que não se faz hoje dentro da igreja, né? Coisas que não se faz hoje dentro de igreja. Igreja não ajuda membro. A igreja não ajuda membro. Se você souber o tanto de pessoas que sentam do teu lado na igreja, que nem almoçou e nem tem o que jantar, muitas das vezes o pastor sabe, mas não ajuda. Não ajuda. E isso não é de Deus. Se você sabe que tem alguém passando necessidade, ajuda. Dê uma cesta básica, faça uma compra, pague uma conta de luz, pague uma conta de água, ajude. Antes atenderá solicitações sem qualquer murmuração ou vontade. É isso que nós temos que fazer. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Amém? Esse procedimento só acontece por quem realmente tem amor de Jesus no coração. Só ajuda quem tem amor de Jesus no coração. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão.
muito séria, com muito temor e com muita tristeza também. Eu vivi muitos anos dentro do candomblé, do espiritismo, da mesa branca, né, da Umbanda. Já fui pai de santo, já tive 3 terreiros de candomblé, não é? E se tem uma coisa que esse povo sabe, é ajudar as pessoas. Meu, por isso que a Bíblia fala assim, ó, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz. Porque dentro do espiritismo, dentro do candomblé, ninguém passa necessidade. Ninguém passa fome. Se um irmão lá espírita vê que o outro irmão não tem o direito de pagar uma conta de luz, ele vai e paga, ele dá uma cesta básica, ele vai ajuda a limpar a casa, vai e fica com o doente no hospital, não é? E geralmente dentro das igrejas isso não acontece, infelizmente. Infelizmente, pelo menos a maioria das igrejas que eu conheço, a maioria das igrejas que eu conheço não está nem aí para o membro, não está nem aí, não é? A pessoa que não é transformada pelo Espírito Santo. E a pessoa que é transformada, ele manifesta ato de bondade, não é? Deuteronômio 15 e Levítico 19, 17, depois os irmãos meditam lá. Deuteronômio 15, do 8 ao 10, Provérbios 19, 17, e nós vamos ler Lucas. Lucas 6. Nós vamos ler Lucas 6, 30 ao 35. Lucas 6, 30 ao 35. Vai dizer assim, ó. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como queres que os homens vos façam, fazer-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. Olha aqui, tá vendo? A Bíblia falando. Eu vou ler novamente, do 30. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exija que os devolva. E assim como queres que os homens vos façam, fazer igualmente. Porque se amais aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fazerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, o vosso inimigo, e fazer bem, emprestai sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Olha, está vendo? Então, se você vai amar o seu próximo, se você vai amar a sua família, que bom é isso. Que bem tem isso. Os pecadores também fazem o mesmo. Empresta querendo receber, ama o da família, não ama outras pessoas, não é? Olha que coisa tremenda, não é? O que procede do coração permeia pensamentos do homem, determinarão seu comportamento, né? Eu vou repetir. O que procede do coração e permeia os pensamentos, determina o seu comportamento. Amém? O que você pensa, o que nasce no seu coração, determina o seu comportamento. Se você pensa ser bondoso, nasce no seu coração a bondade, determinará seu comportamento. Então você vai ser bom. Você é aquilo que você deseja ser. Você é o que você pensa. Amar os inimigos, Mateus 5, 43, 48, é o que nós temos que fazer. Para o mandamento bíblico, amarás o teu próximo, né? Jesus, ele inseriu um crescimo feito pelos mestres judeus, e aborrecerá o teu inimigo. Esta segunda parte não é encontrada em nenhuma passagem nas Escrituras Sagradas. Deus disse: amarás o teu próximo, e por próximo eles entenderam somente aqueles que é de seu próprio país
nação ou religião. O fariseu entendeu isso. Amar o teu próximo é só, vamos imaginar para hoje. Entende-se que amar o teu próximo aqui é só os irmãos da igreja. É assim que entenderam os fariseus. Não, nós só podemos amar os brasileiros, amar só a nossa nação e amar só a pessoa que vai para o culto. O irmão que não vai para o culto, nós não podemos amar. É o que acontece hoje. Você sai da igreja, você deixa de ser irmão, não é verdade? Eu não sei se você já saiu da igreja e aquele irmão nunca mais te deu a paz do Senhor. Isso acontece comigo direto. Eu deixo de ir para uma igreja porque eu vi algo errado, porque eu sou assim, irmão. Eu vou para a igreja. O pastor lá pregou alguma heresia, eu já saio e não vou mais lá. Porque eu conheço a palavra, eu não posso fazer parte disso. Então, eu vou para a igreja. Me membrei de uma igreja. O pastor começou a falar heresia, eu caí fora. E eu deixo de ser irmão. Não me dão mais a paz, o pastor não fala mais comigo, não me liga mais, não pergunta mais como é que eu estou. Não é? Você acha que esse pastor, esse líder ama o próximo? Você acha que ele está cumprindo o ID de Jesus? Não está. Ele interpreta esse texto como sendo o próximo só o irmão da igreja. Não é. Desse mandamento, eles quiseram inferir o que Deus nunca disse. Odiarás o teu inimigo. Deus nunca disse para odiar o inimigo. Jesus se opôs a esse falso ensino através do insensível mandamento. Amai a vossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos. Não é só porque eu saí da igreja que eu deixei de precisar de amor, não é? Tem várias igrejas aí que eu fiz parte, as pessoas não falam mais comigo. Não mandam uma mensagem, muitas das vezes eu mando uma mensagem e não responde, não é? Não dá atenção, não é? Às vezes eu estou passando por algum problema, eu mando uma mensagem, eles não estão aí, eu não faço mais parte não sou mais irmão. Agora me responde, você acha que essa pessoa ela se converteu? Você acha que esse pastor, que só porque a pessoa saiu da igreja, ele não fala mais com ela, não se preocupa mais com ela, você acha que esse pastor, ele é pastor de verdade? Ele não é. Ele nunca encontrou, ele nunca teve intimidade com Deus. Ele não conhece nada da palavra do Senhor. Não conhece. Não conhece. Ele entende totalmente errado a palavra de Deus. Nós temos que amar o nosso inimigo, amar as pessoas, amar o ser humano como um todo. Como um todo. É natural amar os amigos, é natural. Amar os inimigos é sobrenatural. É natural você amar o seu amigo. Amar o seu inimigo que é sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Ame seu inimigo. Agora você não consegue amar nem a pessoa que saiu da igreja. A pessoa viveu 10 anos na igreja que você pastoreia. Foi dizimista fiel. Fez a obra. Saiu por alguma coisa que deixou ele triste. Você não consegue amar essa pessoa? Como é que você vai conseguir amar seu inimigo? Como é que você tem coragem de falar para Deus que você é servo dele? Se a ovelha que fez tudo pela igreja, você não tem coragem de dar uma mensagem, de mandar uma mensagem, a pessoa manda uma mensagem para você e você não responde, e você ainda diz que é pastor, que é líder de uma denominação da igreja, você não é. Você não conhece nada da palavra, infelizmente. Infelizmente, não é eu que falo, é Deus que fala. Amar o inimigo é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural, irmão. Não é só porque eu saí da igreja que eu deixei de ser irmão. Não é só porque eu saí da igreja que eu virei seu inimigo. E mesmo se eu virasse, você teria que me amar. Você teria que me perdoar, conversar comigo, falar comigo. Andar comigo 2 milhas. Mas não. A pessoa sai da igreja, a primeira coisa que o pastor faz é largar de mão. Larga de mão. Finge que nunca existiu. Não anda com a pessoa. Isso é triste, infelizmente. Mas aqueles que assim o fazem demonstram que são filhos do Pai que está nos céus. Amém? Aqueles que amam o inimigo, eles demonstram que são filhos do Pai que está
no céu. Você quer demonstrar que você é um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, um verdadeiro filho de Deus? Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Sabe aquela ovelha que saiu da sua igreja, que era fiel, tem mais de 5 meses, 6 meses que ele não vai na sua igreja, e você nunca ligou para ele? Liga para ele. Ama ele. Fala para ele se ele está precisando de alguma coisa. Porque às vezes ele saiu da igreja por sua culpa. Não é? Então, você quer ser filho de Deus? Vai atrás das ovelhas que se perderam. Ama o teu próximo, ama o teu próximo como Jesus te amou. Sabe como Jesus te amou? A Bíblia de Jesus fala assim, ó, eis que um novo mandamento eu vos dou, amar o teu próximo como eu vos amei. Sabe o que Deus estava falando assim? Ama o teu próximo dando a vida por ele, morra por ele. Porque eu morri por você, foi assim que eu te amei. Eu te amei com a minha morte na cruz. Eu te amei morrendo por você na cruz do Evangelho, na cruz do Calvário. Esse é o novo mandamento. Amar o teu próximo como eu, Jesus, te amei. E eu te amei com a morte. Morra pelo teu próximo. Morra pelo teu inimigo. Morra pelo membro da tua igreja que saiu e você não está nem aí com ele. Você não se preocupa, não manda uma mensagem, não pergunta como está, não liga, não vai fazer uma visita. Às vezes aquela pessoa está lá passando necessidade, fome, e você tem coragem de subir no altar, pegar uma Bíblia e falar que você está pregando a palavra de Deus. Está nada, você é hipócrita. Você é um hipócrita mentiroso. Você é um hipócrita mentiroso, você não consegue amar as pessoas. Você só ama o da sua casa. Isso aí até os pecadores fazem. Isso até os pecadores fazem. Amar o da própria casa. Amar só aqueles mesmo que estão na igreja sendo dizimista. Te dando dinheiro. Isso aí até o pecador faz. E eu não tenho medo de falar. Eu falo. Eu falo quantas vezes for preciso. Eu falo. As pessoas acham que pegam a Bíblia e acham que é santo. Acham que só serve só porque serve a Deus. Vive em cima dentro da igreja, acha que é santo. Pode apontar o dedo na cara das pessoas e condenar. Falar que a pessoa está assim, assim, assim. E o seu pecado? E você, no oculto da escuridão da sua vida, quando ninguém está vendo, que nem fez Davi, achando que ninguém estava vendo, ele desejando Batseba, mandando matar o marido da mulher, porque pecou, engravidou a mulher do outro, achando que ninguém está vendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo o que Davi fez e que muitos fizeram. Deus está vendo o que você está fazendo com as ovelhas que saiu da sua igreja e você não está nem aí para ela. Você não tem capacidade de amar o seu inimigo, você não tem capacidade de amar as pessoas que saíram da sua igreja e você ainda quer falar que você é um líder religioso. É nada, você não é ninguém. Infelizmente, o julgamento é de Deus, não é seu. Terceiro ponto, buscando a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada. Quando você busca a perfeição de Cristo, você tem uma justiça mais elevada. Exigência de Mateus 5, 43 e 48. A exigência de Mateus 5, 43 e 48 é que nós temos uma justiça mais elevada. Mateus 5. Mateus 5, 43 e 48, a justiça mais elevada. Vai dizer assim, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque ele fez que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amais o que vos amam, que recompensa tereis? Não faz o publicano mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazes mais que os outros? Os publicanos não fazem o mesmo? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai
que estás no céu. Entendeu agora? José Inaldo Matos, Deus abençoe, José. Deus abençoe. Nós estamos aí no Sermão do Monte, amém? Compartilha essa mensagem. Você entendeu agora, crente? Você entendeu agora que você não tem que dar a paz de Deus só para a pessoa que está dentro da igreja sua? Você que tem que dar a paz do Senhor para todos, independente do que ele faz? Você entendeu agora que você não é juiz de ninguém? Amar o teu próximo como a você mesmo. Você tem que parar com isso. Você não é juiz. Você não é juiz. Mateus 5, 43, 48, meu irmão, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. Esse é o nosso desejo. Amar e perdoar é um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Ore por aquele que te magoou. Em vez de se vingar, ore por aqueles que te magoou. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. Você põe uma Bíblia embaixo do braço. Você põe uma Bíblia embaixo do braço. Vai para a igreja e fala que ama a Jesus, mas não consegue amar o próximo que está do teu lado necessitando de você. Que hipocrisia é essa? A palavra do Senhor diz assim, se você não consegue amar o teu próximo que você vê todo dia, imagine Deus que você nunca viu. Como é que você pode dizer que ama a Deus? Você nunca viu Deus. E você não consegue amar o teu próximo que está do teu lado, está sentado na igreja, no seu lado na igreja, você não consegue amar ele. Como é que você pode ter a cara de pau de falar que ama a Deus, se você não consegue amar o teu próximo que está sentado do teu lado? Às vezes você está falando que ama a Deus e você não fala com a sua esposa, você não fala com o seu marido, você não fala com a sua mãe, você não fala com o seu pai, você tem um irmão que você está brigado há anos. Que hipocrisia é essa? Que mentira é essa? Você não ama ninguém, você não ama Deus. Você é mentiroso e hipócrita. Você nunca viu Deus e como você fala que ama. E o teu próximo está do teu lado. E você não sente nada por ele. Você sabe que a pessoa está passando por necessidade. Você tem condições de ajudar. A única coisa que você fala para a pessoa, vamos orar. Deixa eu falar uma coisa para você. Oração não mata a fome de ninguém. Oração não paga aluguel de ninguém. Oração não mata a fome de um membro, de uma mãe que está indo para o culto com o filho sem comer. Não mata a fome. E você tem condições de ajudar. E você não ajuda. Você tem a cara de pau e fala, irmão, vamos orar. Vamos orar. Ei, irmão, para com isso. Deixa de hipocrisia. Deixa de hipocrisia. Quantas pessoas precisam de você. E você tem coragem de levantar a mão e falar que ama Deus, ama nada. Mentiroso você. Você é mentiroso. Você é um hipócrita. Você não ama ninguém, nem a você mesmo. Amar o teu próximo como eu vos amei. É o novo mandamento de Jesus. Você não é juiz. Não é só porque eu saí da sua igreja que eu deixei de ser seu irmão. Não é só porque eu saí da igreja que eu deixei de ser seu irmão. Eu virei, não é. Anda com ele duas, te pediu para dar uma milha, vai com ele duas, te pediu a túnica, te pediu a veste, dê a túnica para ele. Te pediu a veste, ô irmão, toma essa túnica aqui. Irmão, você não tem onde dormir, não? Vamos dormir lá em casa tem um quarto. Vamos lá para casa dormir, você já jantou, você já almoçou, vamos lá, você está com fome. Isso é dentro da igreja e fora da igreja. Às vezes você fica sabendo que tem um vizinho seu, ele é espírita, da Umbanda, do Candomblé, você sabe que ele está passando fome, necessidade, você não ajuda. Você não ajuda. Eu não vou ajudar porque é espírita, é macumbeiro, eu não posso tocar nesse tipo de gente, eu sou santo. Você não é santo, você é pior do que ele. Você é pior do que ele.
Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar aqueles que nos odeiam. Tem um vizinho seu que odeia a Bíblia, você já foi pregar a Bíblia para ele, ele falou, tira isso daqui, eu não acredito nele, você sabe que ele está necessitado, você não ajuda, você não serve a Deus. Infelizmente, você nunca teve um encontro com Deus. Danilo, Deus abençoe, Danilo. Deus abençoe a sua vida. Então, meu irmão, você nunca teve um encontro com Deus. Independente daquela pessoa irmão, ame ele. Se ele é macumbeiro, se ele é espírita, se ele é bruxo, se ele é ateu, se ele é homossexual, não importa o que ele é, você tem que amar ele como Deus te amou. Você não é juiz de ninguém, você não foi levantado juiz de ninguém. Não é só porque você anda com a Bíblia embaixo do braço e vai para uma igreja de evangelho que você é santo. Você não é diferente de ninguém. Deixa que o julgamento, quem vai julgar é Deus. A palavra do Senhor diz que eu vou julgar os vivos e os mortos. Deus ele vai julgar tanto os vivos como os mortos. Não é você. Ama o teu próximo, ama o teu inimigo como você mesmo. Bendiz aqueles que te perseguem. Bendiz, fala bem das pessoas que te perseguem. A pessoa te perseguiu, alguém vem falar dele, fala, não, aquele irmão me perseguiu. Vamos imaginar aqui o Agnaldo, eu estou perseguindo aí o Danilo, que está aí assistindo. Eu persigo o Danilo. Aí o Danilo vai e conta para o José Hinaldo. O que o Danilo tem que falar? Não, o Agnaldo é uma bênção, é um homem de Deus, é uma pessoa abençoada. Vai fundo, bendiz, glorifica, fala bem dele. Você tem que falar bem de mim, tem que falar bem daquele que te persegue. Amar o que te persegue. Não é odiar, irmão. Não é pagar o mal com o mal. Você não é melhor do que ninguém. Você não foi levantado como juiz de ninguém. É hipocrisia dentro da igreja. É muita hipocrisia em cima de altar, em cima dos altares dessas igrejas hoje em dia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, infelizmente. E para isso o Sermão do Monte vem nos confrontar hoje. Hoje é a 7ª live do Sermão do Monte. E são 12, ainda tem 6. Ainda tem 5 lives ainda. E até no final nós vamos aprender muito. Para com isso. Para com isso. Para de achar que você é diferente. Você não é diferente. Às vezes você é pior, porque você conhece a palavra e faz totalmente diferente. Como é que você pode dizer que ama a Deus e nunca viu? E não consegue amar o teu próximo que está do teu lado? Diz a palavra do Senhor. Agnaldo, você está me querendo me colocar medo? Não. Pânico. Sabe o que eu desejo para você? Que você não durma hoje. É isso que eu desejo. Que você não durma hoje, que você não coma hoje. E não durma amanhã, não coma amanhã, sabe? Só pensando o que você está fazendo. Qual é a sua conduta diante do mundo? Você está pagando o mal com o mal ou o mal com o bem? O que você aprendeu como cristão? Eu quero que você não durma. Eu quero que a voz fique dentro do seu ouvido assim, ó. Não deixar você em paz. Eu não estou querendo pôr medo, eu estou querendo colocar pânico na sua vida. É pânico. Sabe por quê? Porque se você não mudar de conduta, você não vai subir de mão dada para o céu com o seu irmão, não. Você vai descer de mão dada com o seu inimigo para o inferno. Pessoas não te ajudam a ganhar o céu, mas as pessoas te ajudam a te levar para o inferno. Pessoas não faz você ganhar o céu, mas te leva para o inferno. Atitudes não te leva para o céu, mas te leva para o inferno. Pensa direito no que você está fazendo. Tenha vergonha de pegar a tua Bíblia e ir para a igreja e você não consegue amar nem a pessoa que está do teu lado. E ainda tem coragem de falar que ama a Deus. Ore pelos que te magoem. O amor mais perfeito, o verbo amar que aparece em Mateus 5:43. O amor mais perfeito é o amor ágape. É o verbo que aparece no Sermão do Monte 5, no versículo 43. É o amor ágape. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito.
estar só contente sobre ou com as coisas. Amém? Estão contentes com as coisas, sobre as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. O amor ágape, o amor perfeito, só está no coração do crente porque foi derramado por Deus no coração. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 5. Vai dizer assim, ó. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. Eu vou repetir. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. O amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. Nós não temos que nos envergonhar por causa disso aqui, ó. Nós não temos que fazer vergonha disso aqui. O amor de Deus é dado a nós dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo. As pessoas têm que ver você ir para a igreja e falar, ali verdadeiramente está indo um homem de Deus. Ali está indo um homem de Deus, porque quando eu precisei, ele me ajudou. Eu vejo ele orar por mim, ele cuida de mim. Ali verdadeiramente está um homem de Deus. Isso é o amor que é derramado sobre nós. As pessoas reconhecem quem você é pelas suas atitudes. Pela sua fala, as pessoas sabem quem você é. Eu falei isso ontem, no estudo de ontem. Pela sua fala, você determina que tipo de ser humano você é. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. O amor ágape compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Este é o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Nós temos que se esforçar para que os inimigos se libertem do ódio. Não, nós não temos que levar mais ódio para o coração das pessoas, falando que eles vão para o inferno, que isso, que aquilo. A salvação depende só de Deus. Você tem que provocar no coração de quem está no mundo o amor, não o ódio. Nós temos que libertar o inimigo do ódio. Não colocar mais ódio dentro do coração das pessoas. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Em João 3,16. Eu amei o mundo de tal maneira. João 3,16. João 3,16. Eu vou ler lá porque minha palavra não é nada. A minha palavra aqui não diz nada. Eu sou apenas um homem. João 3,16 vai dizer assim, ó. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que a pessoa vai crer se você coloca ódio dentro do coração da pessoa? Como é que a pessoa vai crer no amor de Deus se você estimula o ódio dentro dele? Como é que Deus, como é que as pessoas vão crer? E já todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê vai ser condenado. Se a pessoa não acredita em Deus, é sua culpa, é minha culpa. É porque nós não estamos pregando a palavra como deve ser pregada. É a minha culpa, é a sua culpa. Nós, em vez de estimular o amor, nós estamos colocando ódio dentro dos corações das pessoas, julgando, maltratando, castigando, determinando para onde eles vão ou não. Nós temos que ser perfeitos como o Pai parece. Inatingível. O que Jesus elucidou, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito que está no céu. Nós temos que ser perfeitos como Jesus é perfeito. E aí eu vou lançar uma pergunta para você. Será que temos realmente a perfeição plena divina? Será que realmente nós, como cristãos, nós temos a perfeição plena divina? Fica isso dentro do seu coração.
Será que nós temos realmente a perfeição plena divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pelo versículo 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeito, o que se entende é que Jesus o limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo. Amém? O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor, todos são objetos do amor de Deus. Ele não exclui nenhum grupo, nem A nem B. Todos são amor para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo. Deus não amou só a Assembleia de Deus. Deus não amou só o crente. Deus não amou só a paz e vida. Deus não amou só a congregação, não. Deus amou o mundo todo. Deus amou todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna em nome de Jesus. Os cristãos jamais podem amar uns e aborrecer outros. Jamais. Oi. Oi. Estou falando com o povo de Deus, tá? Fiquei quietinho. Tá bom? Já estou acabando. Por se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, meus irmãos, nada mudará e procederá como os publicanos. Desprezando esses cobradores de impostos, eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar. Amém? Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar. Ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nesta vida em relação ao seu próximo. Amém? 1 João 2,5, 1 João 4,12, depois o irmão lê. Buscar a perfeição conforme ensina as Escrituras e buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, em que a natureza humana é mortificada. Nosso interior é fortalecido. E assim, meus irmãos, nós podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo, podem dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. Amém? Não, no poder do Espírito Santo, meus irmãos, podemos atravessar a barreira da carne. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Sob a perfeição de Deus, graciosamente concede a todos aqueles que buscam um amor perfeito por ele e por sua vontade. Depois disso, o cristão busca uma manifestação ainda mais perfeita desse amor em sua vida e conduta, por serem os finitos, essa perfeita manifestação, meus irmãos, nunca será completamente alcançada neste mundo. Mas cada seguidor consagrado de Cristo deve constantemente se esforçar para alcançá-lo. Amém? Como diz lá em Filipenses 3, 12 e 14. Deixa eu ver se eu acho aqui Filipenses. Papai. Oi, amor. Eu posso colocar isso aqui? Pode? Pode. Amém, meus irmãos? Filipenses eu não estou achando aqui. Depois os irmãos meditam em Filipenses. Papai. Oi. Eu posso comprar? Pode, desce ali. O papai está aqui, ó, falando com o povo de Deus. Dá um oi pro povo de Deus, fala.
Oi, povo de Deus, fala. Fala. Fala com o povo de Deus, fala. Fala. Dá um oi, dá tchau. Tchau, povo de Deus. Acabei de acordar, já estou atrapalhando o papai. Vai lá. Fica quietinho aí, o papai já está terminando. Amém, irmão? Como diz em Filipenses 3, 12, 14, depois os irmãos meditam aí nesse texto. Amém? O contexto imediato dos versículos 17 e 47 é importante, mas isso não é tudo. A perfeição, meu irmão, a perfeição aqui deve ser explicada em termos de um contexto maior. Todo o capítulo 5, o comentário de John Wesley sobre esse versículo, referendo-se a toda essa santidade que é descrita nos versículos anteriores, que o nosso Senhor, no início do capítulo, recomenda como felicidade. E na conclusão dele, como perfeição, no versículo 41. Esses 6 últimos parágrafos do capítulo sugerem 6 características da perfeição cristã. Vamos entender 6 características da perfeição cristã, que são pacifismo, nós temos que ser pacífico. Pureza, temos que ser puro. Harmonia, nós temos que ter harmonia. Honestidade, bondade e amor. Bondade e amor. Amém? São esses 6 parágrafos. Amor, bondade, honestidade, harmonia, passivo. Temos que ser pacífico, temos que ter pureza, temos que ter amor, temos que ser honesto, temos que ter bondade e amor. Amém? Aprendemos com essa passagem bíblica, irmãos, que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor. Amém? Nós temos que ter amor. Essa é a base firme, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação perigosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Amém? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que combater o mal com o bem, combater o ódio com o amor. Amém? Esse é o estudo de hoje. Amém? Amanhã, se Deus permitir, nós estamos aqui no nosso 8º estudo, com o tema sendo verdadeiro. Amém? Amanhã o bicho vai pegar, sendo verdadeiro. O que mais tem dentro das igrejas hoje é pessoas mentirosas, né? Então, amanhã nós vamos ter esse estudo, sendo verdadeiro. Amém? Essa é a mensagem de hoje, o 7º estudo. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E eu espero que aqui, através dessa mensagem, eu tenha ajudado os irmãos a se tornar uma pessoa melhor. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, aprendendo mais do Teu sermão do monte, Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que está, Senhor, nos ouvindo nesta tarde, Senhor. Abençoa os Teus filhos, aquele, meu Deus, que não sabe perdoar, que você coloca o perdão, aquele, meu Deus, que cultiva o ódio, Senhor, que o Senhor coloca o amor, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, transformar a vida dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o Espírito Santo possa reinar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, todo lugar possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém? O bebê aqui está me atrapalhando, por isso que eu estou correndo aqui. O meu bebê, dá um tchau para o povo de Deus. Dá tchau. Fala tchau, povo de Deus. Fala. Fala. Olha lá. Fala, tchau, povo de Deus. Dá tchau. Não vai dar, não? Tchau, povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Fui.